Pessoal, nós estamos aqui em Êxodo, né? Êxodo 12, a palavra tá aqui. No Êxodo 5 foi Êxodo 5, Êxodo 11. Então Jeová disse a Moisés: Moisés, eu, Deus Jeová, Pai de Jesus Cristo, vou trazer mais uma praga sobre o faraó, que é rei do Egito, e sobre o Egito. Depois, o faraó, rei do Egito, vai mandar os israelitas e vocês irem embora do Egito. Quando os mandarem embora, ele, o rei do Egito, literalmente os expulsará do Egito. Agora, diga ao povo israelita que tanto os homens como as mulheres devem pedir aos seus vizinhos artigos de prata e artigos de ouro. Versículo 3. E Jeová deu ao povo israelitas favor aos olhos dos egípcios. Favor assim, que quando não brigassem com eles, chegassem e dessem realmente para eles. Que eles gostassem deles. De uma forma que dessem para eles as coisas, não brigassem, não tomassem partido deles próprios. Além disso, o próprio Moisés tinha se tornado muito respeitado lá na terra do Egito, tanto entre os servos de Faraó como entre o povo todo israelitas e até o povo ali egípcio. Versículo 4. Então Moisés disse: Assim disse Jeová, por volta da meia-noite, Jeová Deus, Pai de Jesus Cristo, passará pelo Egito. Versículo 5. E todo primogênito, todo filho que nasceu primeiro na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que está sentado no trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho manual. Morrerão todos também os primogênitos dos rebanhos. Versículo 6. Em toda a terra do Egito haverá um grande clamor, grande choro, como nunca houve nem jamais haverá. Versículo 7. Mas nem sequer um cão irá latir contra o povo israelitas, seja contra os homens, seja contra os seus rebanhos, para que vocês saibam que Jeová, Pai de Jesus Cristo, pode fazer distinção, diferença entre o povo egípcio e o povo israelita. Versículo 8. Todos os seus servos certamente virão a mim e se prostrarão diante de mim, dizendo: Vá, você e todo o povo que o segue, que é o povo israelitas. E depois disso, eu sairei. Com isso, ele se retirou da presença de Faraó com grande ira. Moisés se retirou. Versículo 9. Então Jeová disse a Moisés: Moisés, o Faraó, o rei do Egito, ele não os escutará, para que os meus milagres, os milagres de Deus, Pai de Jesus Cristo, se multipliquem na terra do Egito. Versículo 10. Moisés e Arão são os dois irmãos. Moisés tinha 80 anos de idade, Arão tinha 83 quando aconteceu isso. Realizaram todos esses milagres, que na verdade foi quem fez os milagres foi Deus, Jeová, diante de Faraó, na frente do Faraó, rei do Egito. Mas Jeová, Pai de Jesus Cristo, deixou o coração de Faraó ficar endurecido para que ele não obedecesse a ordem própria de Deus, Pai de Jesus. Ele dava a ordem dele, o Deus, Pai de Jesus Cristo, Deus, e o Pai de Jesus Cristo, Deus, fazia com que o coração de Faraó ficasse endurecido e que ele não para você ver que ele sonda nosso coração, ele sonda o que nós estamos sentindo, e ele fala: Luciana, não vai, Luciana, vai, Luciana, faz isso, Luciana, faz aquilo. Então ele tem esse poder de fazer com que o meu coração fique endurecido. Não vou lá perdoar fulano, não, vou deixar para perdoar mais tarde. Ele tem esse poder. Então, versículo 10, Moisés e Arão realizaram todos esses milagres, né, que na verdade no milagre foi feito através de Deus, Jeová, Pai de Jesus, diante de Faraó, rei do Egito, mas Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido, de modo que o Faraó não deixou o povo israelita sair do Egito. Capítulo 12. Então Jeová disse a Moisés e o seu irmão Arão na terra do Egito. Versículo 2. Este mês será o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vocês, Moisés e Arão.
Versículo 3. Moisés e Arão, diga a toda a Assembleia de Israel, no dia 10 deste mês, cada um deve pegar um cordeiro para a sua família. Um cordeiro por casa. Cada casa, aí o cabeça da casa vai pegar um cordeiro. Versículo 4. Mas se a família for pequena demais para comer o cordeiro, eles o comerão na sua casa, junto com seu vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Ao fazer o cálculo, determinem quanto da ovelha cada um comerá. Versículo 5. Isso é uma ordem de Deus Jeová, Pai de Jesus Cristo. Versículo 5. O animal deve ser sadio, deve ter saúde. Macho, não pode ser fêmea. De 1 ano, deve ter aproximadamente 1 ano de idade. Podem escolher um carneirinho ou um cabritinho. Versículo 6. Ele será guardado até o dia 14 deste mês, e toda a congregação de Israel, todo o povo israelita, o abaterá, vai matar esse cordeirinho, esse cabritinho de 1 ano, aí 1 ano, sadio, macho, não pode ser fêmea, vai matar ele entre o pôr do sol e a noite. Não pode ser de madrugada, tem que ser entre o pôr do sol e a noite. Versículo 7. Pegarão um pouco do sangue desse animal e os aspergirão nas laterais e na viga superior da entrada das casas em que comerem esses animais. Tem que ser macho, cabrito ou carneiro, tem que ser macho e tem que ter até 1 ano de idade. Versículo 8. Naquela noite, eles vão comer a carne desse carneirinho, desse cabritinho até de 1 ano. Devem assá-la no fogo, a carne deles, e comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Versículo 9. Não comam nada dessa carne, nem crua, nem cozida em água. Assem, tem que assar o animal, cordeiro, cabrito, inteiro, não em pedaço, tem que ser inteiro no fogo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras devem ser assadas inteiro. Versículo 10. Não guardem nada para a manhã seguinte desse carneirinho cordeirinho. Por isso que eu tô pegando bem pequenininho de 1 ano para vocês comerem e falar para, se a sua família for pequena, chama o vizinho aí do lado mais perto para que comam tudo e não sobre nada. Mas se sobrar alguma coisa na manhã seguinte, vocês devem ser queimada no fogo. Não frite, tem que ser tudo assado. Versículo 11. É deste modo que devem comer o animal, o cabrito ou o carneiro, até de 1 ano de idade, macho. Até de 1 ano de idade, macho e sadio. Não pode ter problema nenhum. Assim são as instruções de Deus naquele momento para que eles comessem, e tinha que ser assado. Não podia ser de outra forma. E não podia jogar as vísceras fora, cabeça, nem pé, nem nada. Tinha assar ele inteiro. Versículo 11. É deste modo que devem comer o cabrito ou o carneiro, com o cinto na cintura. As sandálias devem estar nos pés de vocês, e o bastão de vocês deve estar na mão de vocês. E devem comê-lo apressadamente. Deve comer com pressa, não deixa sobrar nada, hein? Se sobrar, queima no outro dia. E devem comê-lo às pressas. É a Páscoa de Jeová. É a Páscoa de Jeová, versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo. É a Páscoa de Deus, Pai de Jesus. Versículo 12. Pois naquela noite, eu, Deus, Pai de Jesus Cristo, passarei pela terra do Egito e matarei todo primogênito, todo aquele que nasceu primeiro de alguma família, na terra do Egito, desde homens até animais, e executarei o julgamento contra todos os deuses do Egito, porque eu sou
Jeová. Eu sou o único Deus de toda a terra. Eu que tenho poder. Versículo 13. O sangue servirá, que eu pedi para vocês aspergirem, jogarem aí nas casas, servirá de sinal para vocês nas casas em que estiverem. Quando eu, Deus Jeová, Pai de Jesus Cristo, passar ali, eu verei o sangue e passarei vocês por alto. Não pegarei o primeiro da família de vocês. E a praga não virá sobre vocês para destruí-los quando eu golpear a terra do Egito, disse Deus Jeová, Pai de Jesus. Versículo 14. Esse dia será para vocês, israelitas, um dia de recordação, celebrando como festividade para Deus Jeová, Pai de Jesus Cristo, por todas as suas gerações. Vocês devem celebrá-lo a Páscoa, pois é um decreto permanente, não vai acabar nunca. É a minha Páscoa, Páscoa de Deus Jeová, Pai de Jesus Cristo. Versículo 15. Vocês devem comer pães sem fermento, por 7 dias. 7 dias não pode comer pão com fermento, só sem fermento. Sim, no primeiro dia devem retirar o fermento das suas casas, pois a pessoa que comer algo que tenha fermento, do primeiro ao 7º dia, será eliminada, será morta de Israel. Versículo 16. No primeiro dia vocês realizarão o santo congresso, e no 7º dia outro santo congresso. Não se deve fazer nenhum trabalho nesses dias, desses 7 dias. Você não pode varrer casa, não pode lavar roupa, vai ficar por conta deste congresso, dessa minha Páscoa. Só poderão preparar o que cada um precisar para comer nesses 7 dias. Não pode varrer casa, não pode fazer nada, trabalhar, tem um tipo de trabalho. Só vai comer o que vocês prepararem. Versículo 17. Celebrem a festividade da Páscoa dos pães sem fermento, pois nesse mesmo dia eu, Deus Jeová, Pai de Jesus Cristo, tirarei as suas multidões de israelitas da terra do Egito. E guardem esse dia por todas as suas gerações. Falem para todo mundo. Isso é um decreto permanente. Versículo 18. Vocês devem comer pães sem fermento do primeiro mês do anoitecer, no dia 14 do mês, até o anoitecer, no dia 21 do mês. Versículo... São 7 dias, né? Quase 8 dias. Versículo 18. Vocês devem comer pães sem fermento no primeiro mês do anoitecer, no dia 14 do mês, até o anoitecer, no dia 21 do mês. Versículo 19. Por 7 dias não se deve achar nenhum fermento na casa de vocês, israelitas, porque a pessoa que comer fermento ou algo que tenha fermento, seja estrangeiro, seja israelita de nascimento, será eliminada, morrerá da Assembleia de Israel. Você viu que como eles falam, né? Deus é amor, mas Deus também é fogo devorador, né? O que ele manda, você tem que obedecer, porque senão você morre. Versículo 20. Vocês, israelitas, não devem comer nada que tenha fermento em todas as casas. Vocês devem comer pães sem fermento nesses 7 dias. Versículo 21. Moisés chamou prontamente todos os anciãos de Israel. O povo israelita tinha anciãos também. E disse: anciãos de Israel, escolham um animal do rebanho para cada família e abatam o sacrifício pascual, dia da Páscoa. Versículo 22. Depois mergulhem o feixe de cipó no sangue deste animal que estiver na bacia e marquem com o sangue a viga superior e as 2 vigas da entrada da casa, e nenhum de vocês deve sair de casa até o amanhecer, hein? Não esqueça de pegar o sangue do animal e marcar a viga superior e a viga das laterais da entrada da casa. E não saiam de casa. Vão comer aí o animal todinho assado. Não pode ser frito, tem que ser assado com as vísceras, com a cabeça, com tudo. E o que sobrar, vocês depois têm que deixar queimar até
até de ser destruído. Versículo 24. Celebrem essa ocasião. Isso é um decreto permanente para vocês e para os seus filhos também. Vocês devem fazer isso permanentemente. Versículo 25. Quando vocês, povo israelitas, entrarem na terra de Jeová, que Jeová lhe vai dar a vocês, assim como ele falou que vai dar uma terra para todo israelita, realizem toda vez essa celebração, do jeito que Deus Jeová e Pai de Jesus Cristo pediu. Versículo 26. E quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa esta celebração para vocês, versículo 27, vocês vão responder: meus filhos, essa celebração que nós fazemos todos os anos significa que é o sacrifício da Páscoa para Jeová, o Pai de Jesus, que passou por alto as casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios, mas poupou os israelitas as nossas casas, porque marcamos com o sangue dos animais que ele pediu. Ele deu toda a instrução. Então, nós estamos aqui glorificando, exaltando, fazendo sacrifício em comemoração de Páscoa para Deus Jeová, Pai de Jesus. Então, o povo se curvou e se prostrou diante aí, de Deus, Pai de Jesus. Versículo 28. E os israelitas fizeram assim como Jeová, Pai de Jesus, havia ordenado a Moisés e seu irmão Arão. Fizeram exatamente assim como Deus mandou. Contudo, ovelha até 1 ano, tinha que ser sadio, não podia tirar as vísceras, tinha que assar, colocar no fogo, comer tudo. Se a família era pequena, chamar o vizinho para comer tudo, para não sobrar nada. Se sobrasse alguma coisa, que no outro dia tinha que queimar tudo. Tinha que pegar o sangue, embarcar com o sangue, tanto o teto como as laterais da casa, porque Deus Jeová ia passar com o espírito da morte para matar todos aqueles que nasceram primeiro, quanto dos homens egípcios, também dos israelitas, também dos animais. Versículo 29. Então, à meia-noite, Jeová, Pai de Jesus Cristo, matou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, rei do Egito, que estava sentado no trono, até o primogênito do cativo, que se achava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Versículo 30. Naquela noite, Faraó, rei do Egito, se levantou, assim como todos os seus servos se levantaram, e todos os outros egípcios se levantaram, e houve um grande clamor entre os egípcios. Choraram muito, gritaram muito, sofreram muito, pois não havia casa em que não houvesse uma pessoa morta. Versículo 31, que é o filho mais velho morto. Ele chamou imediatamente, o faraó, rei do Egito, chamou imediatamente Moisés e Arão, os 2 irmãos, à noite, e disse: saiam, saiam já do meio do meu povo, do povo egípcio, tanto vocês, Moisés e Arão, como os outros israelitas. Vão e sirvam ao Deus de vocês, Jeová, assim como disseram a mim esse tempo todo. Mas Jeová estava endurecendo o coração de Faraó naquela época. Versículo 32. Levem também os seus rebanhos de ovelhas, de bois, assim como disseram a mim, mas abençoe também a mim, o Faraó, que estava sofrendo muito e tinha perdido o filho dele mais velho. Deus matou o filho dele mais velho, assim como todos os filhos mais velhos de todas as pessoas que estavam no Egito. Versículo 33. Os egípcios começaram a pressionar o povo para que saíssem depressa o povo israelita do Egito, pois diziam: a bem dizer, já estava todos mortos. Versículo 34. Então o povo israelita levou a massa de pão, ainda sem fermento, e sobre os ombros levou a amassadeira, embrulhadas em suas roupas. Versículo 35. O povo israelitas fizeram o que Moisés lhes havia falado, e pediram aos egípcios artigos de prata e artigos de ouro, bem como roupas também despediram. Versículo 36. Jeová, Pai de Jesus, deu ao povo favor aos olhos dos egípcios, de modo que os egípcios lhe deram o que pediram, e eles despojaram os egípcios, mandaram eles embora, mas não favor assim, não fez briga, não fez confusão, deram ouro, deram prata e não fizeram confusão. Versículo 37. O povo israelitas partiram em
então de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças. Versículo 38. E com eles foi também um grande número de não-israelitas, de egípcios, que acreditavam em Deus Jeová, que tiveram fé em Deus Jeová, foram com eles, bem como grandes rebanhos de ovelhas e de bois. Versículo 39. Com a massa de israelitas que levaram do Egito, eles começaram a assar pães redondos sem fermento. Eram sem fermento porque eles haviam sido expulsos do Egito tão de repente que não tiveram tempo de preparar provisões para si, para eles, o povo israelitas. Versículo 40. O tempo de morada dos israelitas que moraram no Egito foi de 430 anos, a começar quando Jacó entrou ali na terra de Gósen. 430 anos. Versículo 41. No dia em que se completaram os 430 anos que o povo israelitas estavam morando no Egito, todas as multidões de Jeová, pai de Jesus, saíram da terra do Egito. Começou com Jacó, 430 anos atrás. Jacó ficou ali na terra de Gósen com os familiares dele, pai de José. Era outro rei, não era esse rei, já tinha morrido. José já tinha morrido, outro rei já tinha morrido. Outro rei gostava de José. Versículo 42. Essa é uma noite em que celebrarão o fato de que Jeová, pai de Jesus, os tirou da terra do Egito. É uma noite que todo o povo de israelita deve celebrar para Jeová, por todas as suas gerações, para sempre. Versículo 43. Jeová disse a Moisés e disse ao seu irmão Arão, irmão de Moisés, esta é a lei referente à Páscoa. No versículo 43, no capítulo 12 de Êxodo, está a Páscoa de Deus Jeová, de Deus Pai de Jesus, na Bíblia de vocês. Então tem a Páscoa de Jesus e tem a Páscoa de Deus Jeová, Pai de Jesus, que ele aí fala como deve ser os alimentos e por quanto tempo e o que deve ser feito. Então vão lá e olhem. Eu li aqui para vocês, né? Pode ler a Bíblia de vocês também ou voltar o vídeo quantas vezes vocês assim quiserem. Versículo 43. Jeová disse a Moisés e a Arão, o irmão de Moisés, esta é uma lei referente à Páscoa. Nenhum estrangeiro pode comer da refeição pascual, só mesmo o povo israelita. Versículo 44. Mas, se alguém tiver um escravo que foi comprado com dinheiro, este escravo deve ser circuncidado. Só então, depois de ser circuncidado, o escravo poderá comer dessa comida. Ele pode ser egípcio, mas tem que ser circuncidado antes. Não pode comer a comida antes de ser circuncidado. Versículo 45. O colono e o trabalhador contratado não poderá comer da comida da Páscoa que eu falei para vocês. Versículo 46. O cordeiro deve ser comido numa única casa. Não leve nada da carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos do cordeiro. Não pode quebrar nenhum osso do cordeiro, nem tirar as vísceras dele, nem a cabeça, nem nada. Deve assar ele inteiro. Ele tem que ter até 1 ano. Ele deve ser sadio, cheio de saúde. Versículo 47. Toda a Assembleia de Israel deve celebrar a Páscoa. Versículo 48. Se um estrangeiro que mora entre vocês, israelitas, quiser celebrar a Páscoa para Jeová, Deus Pai de Jesus, todos do sexo masculino da casa dele deverá ser circuncidado. Pegar aquela pelinha do pênis e ser cortada. Só então ele poderá, depois de ser circuncidado, se aproximar para participar da celebração de Páscoa, e ele se tornará como israelita de nascimento. Mas nenhum incircunciso, que não foi circuncidado, incircunciso, pode comer da comida da Páscoa. Fazer essa, comer nada da Páscoa. Versículo 49. A mesma lei, é uma lei que Deus Jeová, Pai de Jesus, colocou para a Páscoa dele, será aplicada tanto ao israelita como ao estrangeiro que mora entre os israelitas. Versículo 50. Portanto, todos os israelitas fizeram assim como Jeová, Pai de Jesus, havia dado a ordem.
a Moisés e seu irmão Arão, irmão de Moisés, e fizeram exatamente assim. Versículo 51. Naquele mesmo dia, Jeová, Pai de Jesus, tirou os israelitas e as suas multidões de 600.000 pessoas e as crianças da terra do Egito. Até o 13.